Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Que o Senhor possa, pela graça, ministrar mais uma vez a palavra dele aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vou deixar como base da nossa mensagem o texto lá de 2 Reis, capítulo 3, versículo 22 e 23. A palavra mostra o seguinte, que após a morte do rei Acabe, o seu filho, chamado Jorão, passa a reinar no seu lugar, né? E aí ele assume o reino no lugar do seu pai Acabe. E naquele tempo, o rei dos Moabitas, chamado Mesa, ele, que era um criador de gado e pagava impostos para Israel, ele se revolta e resolve não pagar mais os tributos, né? Isso era uma coisa meio comum, tá? Quando morria um rei, as alianças às vezes morriam com ele. Então, quando Jorão começou a reinar sobre Israel, sobre Samaria, essa aliança com o rei Mesa dos Moabitas, ela foi quebrada, porque esse rei só cumpriu a aliança até Acabe. Quando Acabe morreu junto com ele a aliança. Então, o que aconteceu? Os reis de Judá, de Edom e de Israel se uniram, né? O rei de Israel, Jorão, pediu ajuda a Josafá, que é o rei de Judá, e também chamaram ali o rei de Edom, né? O rei dos Edomitas. E, baseado na razão deles, foram para o campo de batalha, né? Se uniram como um só exército, diz a palavra, para combater, né, o rei dos Moabitas, Mesa. E no meio da caminhada veio a sede, veio a fome, e eles se viram em uma grande dificuldade, né? Viram que não tinham condições de prosseguir devido à falta ali de condições reais mesmo, de manter o seu exército. Hoje nós vemos isso, né? Aqui uma coisa que está acontecendo agora, né? A Rússia invadindo a Ucrânia. Nós vemos o quanto que a Rússia está tendo dificuldade de conseguir conquistar ali de uma forma mais rápida por conta disso, da logística. Uma coisa é você botar exército num país inimigo, tentar invadir uma terra inimiga. Outra coisa é você ter toda uma logística para poder criar meios ou dar ali condições àquele exército de guerrear. Então, quando você tem um exército ali de 1.000 homens, vamos supor, 3.000 homens fazem a logística por trás desse exército, né? Ali levando suprimentos, comida, munições. Aqui não foi diferente, faltou logística. Eles agiram na razão, né? E não tinham ali condições nenhuma de enfrentar o exército do Moabita de Mesa, né? do rei Mesa, o Moabita. Então, o que acontece? Faltou água, né? Procuraram enfrentar ali o inimigo e não conseguiram, e às vezes nós também agimos assim. Nós tentamos na razão, né? Dispensamos a revelação de Deus, ou seja, saber aquilo que Deus quer para a nossa vida, isso é revelação, e agimos na nossa razão. Procuramos enfrentar o inimigo na carne, né? na base do impulso. Fazemos escolhas precipitadas, né? Nos afobamos, queremos agir, né? De uma forma muito racional. Eu vou contar uma experiência para vocês, né? Uma guerra que eu perdi esse mês. Eu tô vendendo água, né? E aí vendendo galão de água aqui no Rio de Janeiro, né? Assim, é muito quente e para mim tem sido uma bênção. E aí eu fui e aluguei a loja, né? Aluguei uma lojinha, um depósito, pensando que ia ser uma bênção, né? Aquele depósito ali, porque é um depósito que fica numa pista, né? Numa pista assim bem movimentada. Só que, para resumir a história, né? Eu tô conseguindo vender mais água na minha casa do que vender água nesse depósito. Então, o depósito foi praticamente um aluguel perdido, né? Depois até tentei rever, mas como não tinha sido combinado com a dona, com a proprietária, aí eu deixei para lá. Então, assim, tá lá até fechada a loja. Não tinha condições, não tinha. Mas eu errei. Por quê? Porque eu não busquei entender do Senhor ser aquilo. É aquele negócio do que pode acontecer de mal, que pode ser ruim, um prejuízo, né? Vai dar certo, né? Estou vendendo bem em casa, o que dirá num depósito. E às vezes nós fazemos isso, nós fazemos escolhas. Eu estou relatando aqui para vocês. Vocês podem dizer assim: Alan, poxa, mas eu não erraria. Uma semana comigo você vai ver que eu cometo erros que você não comete, que você comete erros que eu não cometo, é natural, né? Então às vezes nós partimos para algumas guerras sem tentar entender de Deus qual é o querer dele. E aqui estou dando um exemplo da minha vida, como que nós quebramos a cara, né? Literalmente. Mas Josafá, rei de Judá, buscou um profeta do Senhor. Josafá era servo, né? Diferente de Jorão, que não tinha experiência nenhuma com Deus, como seu pai Acabe não tinha, né? Jorão, filho de Acabe com Jezabel. Então era um ímpio, do povo de Israel, mas era ímpio. Então assim, ele buscou um profeta e ele buscou saber a vontade de Deus. E Eliseu, o profeta, foi até eles.
E ali ele entregou uma revelação e ele deu a seguinte ordem: fazei neste vale muitas covas. Seria esse o segredo da vitória, né? Assim, em meias dificuldades, quando nós vemos essa expressão do profeta Eliseu, fazei muitas covas, foi uma ordem dada. Nós devemos buscar o Senhor em meias dificuldades, com humildade. Fazer cova é isso, é fazer buracos, fazer, né, cavar a terra. Humildade, oração, jejum. Cavar muitas covas significa descer aquilo que está profundo. E não adianta, você só desce ao profundo, só faz covas, covas aqui nesse sentido, né? Se você pegar e trabalhar, se você se empenhar, se você se esforçar, se você buscar com fé, né? O livramento que está fora dos alcances, fora do alcance dos olhos, do alcance humano. E aí o profeta ele vira e fala: olha, não vereis vento e nem vereis chuvas, porque as bênçãos do Senhor, elas dependem da nossa fé e não das circunstâncias, não das coisas aparentes. A verdadeira fé, ela não depende de evidências exteriores, mas ela contempla aquilo que é invisível. Isso é fé. Você vê aquilo que não é visível aos olhos humanos. É ver o invisível, como Abraão, né? Ele fala assim: olha, não vereis ventos e nem vereis chuvas, mas esse vale se encherá de tanta água. Quando o Senhor opera, meus irmãos, ele derrama uma bênção que é abundante sobre aquele que espera nele. Deus não derrama bênçãos a conta-gotas, não, é abundante. Ele faz o nosso cálice transbordar. O Espírito Santo transborda o coração do servo dele, né? Do servo do Senhor, aquele que confia no Senhor. E aí o profeta diz: olha, e se encherá de água e o Senhor vos entregará Moabe nas vossas mãos. Esse é o resultado da confiança, a derrota do inimigo. Seja qual for a área, qual for a batalha que está sendo travada, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos concede vitória. Eu tive que perder aquela batalha da água lá no depósito, mas estou vencendo uma batalha, pela graça do Senhor, devagarinho, bem devagarinho, né? Aqui em casa, vendendo, entregando, ainda tem que ter estrutura, comprar mais água, é isso mesmo. Mas agora sim, buscando ao Senhor, coloquei o Senhor à frente e coloquei minha razão para trás. E é assim na nossa vida. Quantas vezes perdemos batalhas bobas e batalhas grandes que não são batalhas bobas, desprezíveis ou, na verdade, inferiores, né? São batalhas relevantes de um casamento que é destruído, um filho que vai para as drogas, né? Uma empresa grande que fecha, que faz, por conta da nossa falta de direcionamento. Pela manhã, o exército moabita, eles viram, né, a água que encheu aquelas covas, né? Porque as covas ficaria como um reservatório, e a água ela era avermelhada. A água que estava ali no vale, o vale ficou avermelhado como sangue. Isso se deu por causa do reflexo do sol que estava nascendo, né? E eles pensaram que era sangue do rei de Israel, Judá e Edom e os exércitos, né? Que eles haviam se matado, que eles tinham lutado entre si e se matado. Ali o Jorão é Josafá e o rei de Edom. E quando eles se aproximaram, eles foram surpreendidos pelos exércitos, esses 3 exércitos confederados. Eles foram mortos a fio de espada. Olha que interessante. Eles pensaram que era sangue, né? Esse é o segredo da nossa vitória, o sangue. Mas não o sangue do homem, não, nada disso. O sangue do Cordeiro, que derrota o inimigo, que faz com que o adversário ele venha a ser derrotado. Quando clamamos pelo poder desse sangue, nós somos atendidos. E o Senhor, ele desbarata todos os exércitos do inimigo. Tudo aquilo que é oposição à obra de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que são obstáculos. E o inimigo ele se vê obrigado a se submeter ou a se sujeitar. Ele é humilhado por conta da ação do Senhor. Submetei-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então é assim na nossa vida. Essa é a nossa jornada. Agora, isso tudo só foi possível, essa vitória, quando eles viram que tinham tomado uma atitude errada, precipitada, faltou a logística. E aí Josafá falou: olha, trazia um tangedor, tragam para mim um profeta. E aí foi Eliseu lá, né? Então, quando se recorreu ao Senhor, e Eliseu significa: o Senhor é a minha salvação, é o significado do nome, o Senhor realmente se torna a nossa salvação. Então fica aqui para nós, né? Eu sempre digo, todas as mensagens aqui pregadas, elas começam para mim. Então, quando nós recorremos ao Senhor, nós nos tornamos vitoriosos, vencedores nos campos de batalha. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa noite. A paz do Senhor Jesus.